Muito boa noite a todos. Nós vamos voltar hoje a ter um contato com a Fernanda Severino. A Fernanda já esteve conosco aqui em algumas oportunidades e hoje já estou com saudade dela, evidentemente, né? Eu acho que todos que me acompanharam também estão com saudade. A Fernanda é uma pessoa muito afável, uma pessoa espetacular e nós vamos conversar mais um pouquinho com a Fernanda sobre a comunicação não violenta. Fernanda. Fernanda. E olha que a Fernanda não apareceu ainda, mas apareceu a Fernanda. Não apareceu a Margarida, mas apareceu a Fernanda, né, Fernanda? Boa Boa noite, então, a noite, todos, mais uma doutor. vez. Boa noite, Fernanda. Um prazer imenso recebê-la. Eu estava dizendo antes da sua entrada que eu estava com saudade de você, né, Fernanda? Afinal de contas, tem Pois é, duas 2 semanas. quintas-feiras que nós não conversamos, né? É isso Então, mesmo. hoje, gente, só para contextualizar, nas últimas duas lives com a Fernanda, ela nos passou algumas dicas para termos uma comunicação de uma forma menos reativa. E nessas ocasiões nós conversamos sobre dois assuntos. Observar os fatos e comunicá-los para os outros sem julgamento e sem rótulo, foi o primeiro que nós tivemos. No segundo, sobre a importância de se fazer pedidos concretos, reais e positivos. Hoje, então, na terceira live, né, Fernanda, nós estamos aqui para falar sobre poder pessoal e comunicação não violenta. Fernanda, mais uma vez, é um prazer imenso manter esse contato contigo. Você sabe que até hoje foi a live que teve assim, um dos maiores números, foi a sua. E olha que nós já ouvimos aqui pessoas muito boas, e você também é uma excelente pessoa. Então, nós estamos conseguindo atingir um ponto muito alto. Fernanda, eu posso fazer uma primeira pergunta para você, Fernanda? Claro, estou aqui à disposição. Boa noite a todos, né? Isso. Alegria estar aqui para a gente disseminar a comunicação não violência, um movimento não violência, né? Com muita alegria que eu estou aqui para a gente conseguir bater esse papo gostoso, né? Isso. Fernanda, deixa eu só fazer uma breve apresentação sua, porque pode ser que hoje nós tenhamos pessoas que não assistiram às outras e não sabem quem é a Fernanda, né? A Fernanda é aqui, Fernanda Severino, aqui de Nova Lima. Eu tive o prazer de tê-la como minha servidora lá na vara criminal. E a Fernanda é uma pessoa de uma competência muito grande. A Fernanda, depois que ela se casou, ela foi para São Paulo, onde ela se dedicou durante muitos e muitos anos, né, Fernanda, à comunicação não violenta. Então, realmente é uma autoridade no assunto. Uhum. Tudo que ela disse, tudo que ela comentou conosco nas duas outras lives, né, teve uma repercussão bastante grande, como eu já comentei, né? E então vamos voltar a conversar hoje com a Fernanda e eu começo fazendo uma primeira pergunta para a Fernanda. Fernanda, primeiro explica para a gente o que seria poder pessoal. Pois é, doutor Juarez. É muito interessante, né? A gente está hoje aqui reunido falar de poder pessoal. Para início de conversa, eu queria só deixar claro que a gente não está falando aqui nem de autoritarismo e nem de autoridade, né? Nós estamos falando aí de poder pessoal e eu vou explicar. Olha bem, autoritarismo, gente, é quando exemplo melhor de autoritarismo é o Hitler, né? Eu mando, você obedece, né? Independente dos seus interesses, independente daquilo que você deseja, né? Sem nenhum respeito, né? O autoritarismo, eu costumo dizer que é quando a gente chega para o nosso filho e fala assim, tá na hora de dormir, vai lá e pá, desliga a televisão. Eu não sei se já aconteceu. E algumas pessoas, na verdade, muitas pessoas foram vítimas disso, né? Tá na hora de dormir, independente se o filme está no meio, se o desenho está acabando ou não, isso é autoridade, independente de ouvir o outro. Autoritarismo, desculpa. Autoridade, doutor Juarez, é quando você impõe limite, impõe respeito, mas com empatia,
com troca, com respeito, né? E voltando nesse exemplo, como é que eu faço, por exemplo, né, usando da comunicação não violenta para eu exercer a autoridade com a minha filha, né, no horário dela dormir? O que eu faço? 10 minutos antes, isso serve para os pais e mães com criança no parquinho. É bem verdade que em tempos de pandemia não está dando certo, não é por aí, mas fica a dica, né? Quando está no parquinho, quando está numa festa, filho, daqui a 10 minutos, daqui a 15 minutos, eu vou desligar a televisão, tá bom? Mamãe vai fazer outras coisas e já volto. E se puder ir sinalizando, tá quase no seu tempo. E aí, doutor Juarez, quando chegar o momento, quando chega a hora, né, que deu os 10 minutos ou os 15 minutos, eu me sento junto com a minha filha e falo, nossa, tá acabando? Quanto tempo que falta aí? Né? Às vezes, doutor Juarez, faltam 2 minutos, 3 minutos, até 5. Eu fico lá, a mãe vai ficar aqui com você, nós vamos acabar de ver o que você está vendo, esse desenho, e depois a gente vai continuar com a nossa rotina, tá bom? Escovar o dente, colocar o pijama e dormir. Doutor Juarez, é impressionante quando você respeita o seu filho, como ele te respeita e como ele colabora, né? E se torna... O respeito tem que ser mútuo, né, Fernando? Sim, é exatamente, porque que respeito que você tem quando você chega para o seu filho e vai lá e pá, desliga a televisão. Não tem respeito. E aí, quando o seu filho cresce, você exige dele respeito. Fernanda, vocês se lembram que vocês não me gozavam, mas achavam estranho quando eu ia ouvir, né? Como juiz, eu ia ouvir uma criança, um jovem, e eu tratava essa pessoa de senhor e senhora? Sim. Eu aprendi isso com o senhor, inclusive. E um caso também que eu me lembro, doutor Juarez, do Fabinho, né? Outro dia, até o senhor fez uma live com ele, que ele é defensor do movimento LGBT, né? Sim, o Fabinho é uma pessoa fenomenal, fantástica, gosto muito. É a pessoa que tem o coração maior do que ela, né? Ele é um cara sensacional mesmo. E eu não esqueço do fato, né, de quando chegou um advogado para o senhor e havia pedido uma coisa para ele e ele tinha se negado e ele estava agindo dentro do papel dele de escrevente, né? E o advogado foi até o senhor questionar sobre a atitude dele como servidor e ele usou uma expressão muito complicada, se referindo à opção sexual do Fabinho, né? E foi muito interessante porque o Fabinho ele conta isso assim com a bandeira do senhor, porque o senhor foi lá, o senhor conversou com esse advogado e falou assim, olha aqui, o senhor respeita o meu servidor e o senhor, eu não lembro direito o que o senhor falou, o senhor lembra? Mas eu lembro que o senhor mostrou para o advogado que ele era um ser humano independente de qualquer coisa e o senhor pediu para que ele fosse lá pedir desculpa. Veja, doutor Juarez, isso é praticar autoridade no meio do trabalho. O senhor nos respeitava, exigia que todos nos respeitassem e isso era uma troca, né? Isso é muito gostoso, né? Mas enfim, vamos lá, porque a gente tem... Então, assim, nós estamos falando aqui de poder pessoal, que não é nem essa autoridade e nem esse autoritarismo. O que é esse poder pessoal? Fernanda, deixa eu só falar o seguinte, tem tanta gente conhecida entrando aqui, né? Nossa live está... já vi aqui a Ângela Lima, já vi aqui a Toninha De Filippo, o Adevani, mas muita gente interessante participando da nossa live. Muito obrigado a todos. Que legal, gente. Bom demais tê-los aqui. E aí, doutor Juarez, quando a gente fala nesse poder pessoal, tem uma escritora americana que ela se chama Brené Brown. E ela fala que o poder pessoal, na verdade, ele está conectado com a nossa aptidão de nos mostrar o quê? Vulneráveis para o outro. Ou seja, a nossa aptidão, doutor Juarez, de mostrar os nossos sentimentos para os outros, de nos expor. Sim. E que isso gera o quê? Isso gera conexão e isso gera compaixão. E isso aumenta... Andréia Félix, participando conosco. E isso aumenta, doutor Juarez, o poder das relações. Isso fortalece, na verdade, as relações.
né? Essa pesquisadora, ela tem quem gosta de mexer no YouTube, ela tem uma palestra que chama A Coragem de Ser Imperfeito. Quem quiser dar uma pesquisada lá sobre essa questão da vulnerabilidade, né? Então, nós estamos falando aqui de poder pessoal que está ligado à vulnerabilidade. Não é, doutor Juarez, essa vulnerabilidade que a gente estuda até em direito, né? Quando a gente fala do menor vulnerável, da mulher frente à violência doméstica, na Lei Maria da Penha, que também é vulnerável, né? Não, nós estamos falando dessa aptidão de se expor perante o outro e de se arriscar, né, doutor Juarez? Porque quando a gente... Essa questão de expor o sentimento para o outro é muito novo para a gente, né? A gente foi criado muito... Engole o choro e cala a boca. Você tem que ser forte. Mulher tem que ser forte, senão não aparece. Senão não cresce. E hoje em dia a gente está aprendendo, né, que a habilidade emocional é muito importante. E que, na verdade, essa questão, às vezes, de não mostrar a nossa humanidade, porque todos nós somos imperfeitos e todos nós temos sentimentos, né, doutor Juarez? Olha, e como? Como é que o senhor expressa aí os sentimentos? O senhor é ansioso? O senhor é quando o senhor está irritado? Como é que é? Conta um pouquinho para a gente aí. Não, eu não sou ansioso. Eu sou uma pessoa seguinte. Primeiro, eu não sofro por antecipação. Eu sempre falo isso com Nídia. Ela fala assim, se tem alguma coisa que a preocupa, ela começa a ficar assim, ansiosa. Eu falei, Nídia, não sofra por antecipação. Pode ser que a coisa não venha acontecer. Então vai devagar, né? Vamos esperar. Se acontecer, aí sim, é lógico, você tem que estar sempre preparado para as coisas, né? Mas eu não sou ansioso, né? E eu sou uma pessoa, bem, pelo menos eu me vejo como um homem tranquilo, né? Tenho um relacionamento dentro de casa que eu acho que é... Eu não vou falar que seja exemplar, não, mas é algo que... Baseado no respeito, né, Fernanda? Isso foi o que eu falei com o Fabinho. Quando o respeito existe, quando a admiração existe, eu, por exemplo, eu falo com a Nídia, às vezes ela fica assim, não, você fica falando muito isso aí, me coloca em uma situação difícil. Eu sempre falei, a Nídia é a mulher mais inteligente que eu já conheci na minha vida, né? Ela sempre foi extremamente inteligente, né? E aí pode brincar um pouquinho, tanto é que ela me escolheu, né? Ela deve estar assistindo aí, não sei se ela está gostando, né? Mas a Nídia é uma pessoa muito inteligente e eu admiro tremendamente por isso, né? E eu sei que ela me admira também pela forma como eu sou. Então, quando existe essa admiração entre o marido, entre a esposa, entre os filhos com o pai com os filhos, né? As coisas ficam muito mais fáceis, né? Sim. Aí ela tá, a Nídia colocando aqui, amor demais. Ela sabe que é. Ela sabe que é. E é engraçado que hoje nós estamos aqui, eu estava comentando hoje cedo com a Cacá, que é minha filha, né? E ela sabe disso, evidentemente. Eu namorei, noivei e casei em 11 meses. Nossa E Senhora! estou casado há 41 anos, né? Caminhando já para 42 anos. Que barato. E até hoje eu ainda falo com a minha mulher que eu a amo, poxa, né? E ela fala comigo também, nem que seja para responder às vezes que eu falo. Ou então, às vezes que ela fala, eu tenho... E às vezes eu falo também, eu também. Né? Mas é muito gostoso isso. Bom, pegando esse gancho aí, né, que o senhor está quase 42 anos casado, e como o tema é poder pessoal, como o tema é essa aptidão de se expor perante o outro nos sentimentos. E aí, quem falou eu te amo primeiro? Foi o senhor ou foi a dona Nídia? Olha, com certeza fui eu. Pois é, doutor Jorge. Eu não sei como é que eu vou entrar em casa hoje, Fernanda. Eu estou aqui no meu escritório. Mas pode ter certeza que fui eu, tá? Olha que legal, né? Nesse estudo, essa escritora, ela estudou mais de 20 anos sobre a vulnerabilidade. Fernanda, deixa eu abrir só um parênteses. Eu não estou vendo o nome da pessoa, mas estou vendo aqui que uma pessoa que trabalhou conosco também, né? Quem? Tá aqui, ó, eu vejo só um pedacinho.
mas trabalhei com o Dr. Juarez e ele sempre valorizou seus funcionários. Grande mestre. Espera aqui, nós vamos voltar aqui um pouquinho para ver. Aqui, ó, Ah, é a Andréia. Andréa Félix. Andréia Félix, ela mesma. Obrigado, Andréa. Ela mesma. E Trabalhei com o depois, Dr. Juarez, ele e sempre temos aqui valorizou seus também, funcionários. e temos aqui a doutora Vanessa, também advogada das mais brilhantes, né? Sim, sim. Ele estudou A junto PAC, comigo. exemplo de comunicação não violenta. O senhor trouxe a PAC para Nova Lima. Isso foi uma das coisas boas que eu fiz na minha vida, sem sombra de dúvida. Com Mas, certeza. desculpe, Fernando, eu te interrompi, mas vamos voltar. Imagina, vamos interagir, né, com o pessoal aí. É lógico. Esse papo gostoso. Então, doutor Juarez, olha que interessante. Essa escritora, né, ela pesquisou durante mais de 20 anos sobre a vulnerabilidade, a empatia e a vergonha. E ela falou, e ela distinguiu em dois grupos, né? E o grupo que era mais feliz, o grupo que ela chamava daqueles que amam incondicionalmente, são aqueles, doutor Juarez, que têm a coragem de se expor. E uma dessas questões é em relação ao eu te amo. Como, por exemplo, quando a gente fala o eu te amo para uma pessoa pela primeira vez, poxa vida, doutor Juarez, a gente corre um risco danado, né? De da pessoa sair correndo, da pessoa falar, ah, não vai dar, né? Ou seja, a gente se arrisca. Isso é se mostrar vulnerável. Isso é usar do seu poder pessoal para se conectar com o outro, né? Porque, doutor Juarez, se a gente não fala, se a gente não tem essa coragem de se expor, a gente nunca vai ficar sabendo, né? Vamos supor, se o senhor não fala eu te amo pela primeira vez, ela fala, ah, eu não vou falar porque senão ele vai assustar. Aí o senhor pensa, ah, eu não vou falar. E a gente nunca vai saber, né, doutor Juarez? Então, essa questão da comunicação não violenta, ela me empoderou muito, porque eu deixei de ser uma pessoa que engolia sapo, que deixava... Ah, não, evitava conflitos, porque hoje o que eu faço? Eu consigo expressar os meus sentimentos. Eu consigo dar oportunidade para o outro se manifestar em relação àquilo que eu estou sentindo. E aí... quando a gente fala desse poder pessoal, eu queria dar um outro exemplo que, de repente, as pessoas podem entender um pouco. Por exemplo, quando a gente está irritada, né? Nós, mulheres, né, vez ou outra, chegamos em casa cansada, ou depois de um dia inteiro arrumando casa, arrumando menino, estudando, trabalhando. Aí, se eu estou muito irritada, doutor Juarez, qual que é a minha tendência, né? Qual que é a tendência do ser humano? É ele ficar irritado por causa de qualquer coisa. A gente fala que o pavio fica pequeno, né? E aí eu já tenho um costume aqui na minha casa, e em especial com a minha filha, que só tem 4 anos, né? De virar para ela, quando eu me sinto assim, e falar assim, filha, a mamãe hoje está muito irritada. A mamãe hoje queria te pedir para você colaborar mais, para você escovar o dente, para você, sem a mamãe ficar te chamando, para você trocar de roupa e a gente fazer toda a nossa rotininha, porque a mamãe não quer brigar com você, porque eu estou irritada. Perceba, pessoal, eu mostrei para ela aquilo que está vivo em mim. E eu dou oportunidade para ela de me acolher, me apoiar ou não. Né? Olha, ela só tem 4 anos, mas isso serve, gente, para o marido, para qualquer pessoa. Né? E aí, veja, quando a gente... Esse poder pessoal é exatamente isso, doutor Juarez. É eu dar oportunidade para o outro para aumentar a tolerância em relação a mim. Né? E isso chega naquele nosso grande combate da violência. Porque veja quanta violência eu posso evitar. Né? Se eu estou no meu trabalho... Né? E essa vulnerabilidade, esse poder pessoal, gente, não é ficar falando dos seus problemas para todo mundo, ficar falando dos seus sentimentos. Não. Seria falar para as pessoas mais próximas. Quem sabe até um dia que você estiver muito triste, com um problema pessoal muito grande, chegar para o seu chefe e de repente pontuar, olha, eu tô com um problema em casa, né? Eu gostaria de contar com o seu apoio. Eu vou fazer o meu melhor, mas eu gostaria só de pontuar que hoje eu não estou muito bem. Doutor Paredes, isso aumenta
né? A gente fala que o pavio da tolerância do outro em relação a você, ele vai te olhar com compaixão, né? E às vezes, se você não fala, você tá ali cheio de coisa na cabeça, irritado. Chega um chefe, chega um colega e fala: você tem que fazer isso agora, você tem que isso, eu preciso de resultado. Corre o risco da gente explodir e às vezes ser até demitido. Olha a violência aí, né, doutor Juarez? Ser demitido porque você não muito... E você tem que aprender a conhecer as pessoas, às vezes por pequenas coisas. É óbvio que não vou falar o nome da pessoa nunca, né? Mas eu tive uma colega de trabalho que eu percebia quando ela entrava na sala de audiência, né? A hora que ela entrava, eu já comentava. Eu falei: gente, hoje essa pessoa não está bem, né? Então eu evitava qualquer conversa, até uma postura mais firme. Você evita justamente para não provocar uma reação muito forte, né? E já que eu te interrompi, deixa eu aproveitar e colocar aqui um pouquinho. O presidente do meu partido entrou ainda há pouco, o Paulo Seabra, né? Falando que está casado há 24 anos com a esposa dele, aquele troço todo, né? E eu costumo falar que eu estou casado há 42 anos e com a mesma mulher, hein? É isso mesmo. Não é isso? E é muito legal, né, doutor Juarez? Voltando para o sentimento e voltando para o casamento, né? Nesses 42 anos, né? A gente pode, não sei, né? Eu imagino que seja isso. Eu converso muito com minha avó, que tem 69 anos de casado com meu avô, que são muitos casamentos dentro do mesmo casamento. Justo, Isso é que é legal, né, doutor Juarez? A gente ir amadurecendo o sentimento, a troca de sentimento, a troca de respeito, a troca de gentilezas, e isso vai crescendo e vai mudando. E isso é muito legal, né? É muito, muito, muito. É muito legal. Muito, e aí, doutor Juarez, esse lance de usar o sentimento como um poder pessoal é muito poderoso, porque a gente consegue, doutor Juarez, combater a violência com o sentimento. Olha que coisa bacana, né? A gente consegue evitar, é claro, gente, isso é uma coisa que precisa ser praticada, e não estou falando de grandes violências, mas são das pequenas violências, né? As grandes violências começam com pequenas violências, né, doutor Juarez? O senhor deve ter visto isso muito. Então, essa questão de você manifestar para o outro o que você está sentindo, de você manifestar para o outro aquilo que você quer, né? E essa estudiosa, ela chegou a um ponto que por que as pessoas não expõem seus sentimentos, né? Porque elas têm vergonha, elas têm medo de não serem aceitas como elas realmente são. Né? E nesse ponto, doutor Juarez, de uma forma não tão boa, a internet, ela aumenta muito isso, porque a gente vê a todo tempo pessoas postando versões editadas das suas vidas. E aí as pessoas querem comparar com a vida delas. Né? E aí você fala: nossa, eu não sou bom o suficiente, eu não sou rico o suficiente, eu não sou magro o suficiente, eu não sou bonito o suficiente. Isso vai gerando um medo e as pessoas não se impõem, né? E aí você deixa de ser quem você realmente é para você ser aquilo que o outro quer que você seja. Isso gera um problema danado, doutor Juarez. Porque você não consegue se relacionar e às vezes você vai inflando, até que uma hora você explode, né? Porque ninguém consegue sustentar uma máscara durante muito tempo. Muito tempo. Né? Ninguém consegue, né? Eu tô vendo aqui, ó, Carica 15. Por aqui já temos 16 para 17 anos juntos e 14 de casados. Olha que legal. Muita gente falando, né, do casamento. Isso, Fernanda, isso aí é a minha filha mais velha, o marido. Ah, sua filha? A hora que eu vi aí o apelido, aí eu vi, eu falei: olha, isso aí é minha filha, com o marido. É isso mesmo, que legal, né? E aí, pessoal, eu queria... Tem exemplo, né? Tem exemplo a ser seguido. Tem exemplo, opa, sim, né?
E aí, eu queria perguntar para o pessoal aí de casa, para voltar, né, e perceber o que está vivo dentro de vocês, né? Que sentimento, às vezes, que vocês estão guardando, que está tirando o sono de vocês e que vocês não têm coragem, né, de expor para os outros, né? Eu tenho, quando a gente começa a estudar comunicação não violenta, é muito legal, porque a gente geralmente nomeia os sentimentos. Eu tô triste, eu tô feliz, eu tô com medo, eu tô irritada, eu tô ansiosa. Geralmente não dá as duas mãos aqui se eu for contar, né? E aí, quando a gente começa a estudar sobre essa habilidade emocional, sobre as emoções, os sentimentos, o doutor Juarez tem uma lista enorme. Inclusive, pessoal, eu coloquei lá no nosso Insta, a minha irmã aqui vai postar, tem lá a lista de um tanto de sentimento que isso ajuda também, sabe? Às vezes fala, nossa, eu tô sentindo uma coisa aqui, mas eu não sei o que que é. Pode ir lá na listinha nossa lá no Insta para conseguir nomear esses sentimentos, né? Porque esse também é um processo. Primeiro você conseguir identificar o que você está sentindo para depois comunicar isso para o outro, né? E aí, doutor Juarez, como é que é a dona Nídia? A dona Nídia, você falou que ela é um pouco ansiosa, ela expressa os sentimentos, como é que são seus filhos? Como é que é isso por aí na casa do senhor? Olha, nós somos assim muito abertos, né, Fernanda? Essa questão de exposição de sentimento, essa demonstração de sentimento, isso aí é muito presente conosco, desde muitos e muitos anos, né? A gente conversa muito. Infelizmente, agora a coisa está ficando um pouco difícil, né? Está sendo até um tanto quanto triste para a gente, que não podemos ter aquele relacionamento que nós sempre tivemos. Porque hoje você, com essa pandemia aí, você tem que usar da tecnologia. Por exemplo, nós fizemos 2 aniversários de 2 netos esse ano através do Zoom, né? Os avós daqui, os avós de lá, eles em casa com os pais, com o irmão ou com a irmã, né? Ficou gostoso? Ficou, mas fica muito... É difícil, porque eu gosto de abraçar, né? Eu gosto de fazer cócegas nos meus filhos e agora nos meus netos. E tenho até uma historinha engraçada com relação a isso. O Álvaro, quando pequenininho, eu sempre fiz muitas cócegas nele, né? E uma época ele foi com a Nídia e as irmãs para Juiz de Fora. E a minha cunhada comentou comigo que chegou e viu o Álvaro triste. O Álvaro era pequenininho. E perguntou, mas por que você está triste? Eu estou com saudade do meu pai. E ela brincou, falou, saudade daquele homem barbudo, feio? Ele falou, mas ele me faz cócega, né? Ela falou, por isso não. Aí foi lá e encheu ele de cócega, né? E hoje eu estou fazendo cócegas dos meus netos. E estou sentindo falta, que não estou podendo fazer, né? Mas logo as coisas voltam ao normal e nós retornaremos. Eu tenho certeza que não todos, que alguns já devem estar dormindo nessa hora, né? Mas alguns estão assistindo, e principalmente o Vinícius deve estar assistindo nessa hora. E, Fernanda, deixa eu só abrir aqui um hiato nessa nossa conversa, porque nós estamos falando também de violência. E olha só, hein? Aquela campanha que nós falamos sobre o CNJ, sobre a Associação dos Magistrados Brasileiros, né? Então, veja, esse jornal aqui, é o jornal de ontem, né? É o jornal O Tempo, em que fala assim, violência que não acaba, mostrando que, infelizmente, devido a essa pandemia, as pessoas ficam mais dentro de casa, né? E, às vezes, o álcool está sendo mais consumido, a paciência está se esvaindo e a violência está aflorando. Isso aí é muito problemático. Nós tivemos, Fernando, um aumento agora de 22% de feminicídio, né? 27% de aumento de denúncias de violência dentro de casa. E esse jornal, você vai lembrar-se muito bem dessa foto aqui de baixo, em que uma senhora aparece com um X nas mãos, um X vermelho, e que o meu neto chegou numa das nossas lives, né? E falando que não, mais ou menos isso, que era contra a violência doméstica, e mostrando esse sinal, que era o sinal que o CNJ estava mostrando. E hoje nós já estamos vendo aí pequenos vídeos alertando para isso. As mulheres chegam nas farmácias e mostram
a palma da mão com aquela marca e a pessoa que está na farmácia liga para a polícia, aciona a polícia para dar cobertura para aquela senhora que está sendo vítima de violência, né? Então veja que nós abordamos esse tema, um tema extremamente atual, tanto é que eu estou mostrando no jornal de ontem. Infelizmente. Gente, por favor, não violência, né? Vamos conversar, vamos evitar esse confronto físico, porque depois você vai se arrepender dessa violência praticada dentro de casa, né? Mas, Fernanda, podemos passar para a segunda pergunta, Fernanda? Ou você quer concluir ainda alguma coisa? Mas olha bem, eu estou vendo aqui o Adevanir. Adevanir é pré-candidato. Pelo Solidariedade. Ele está pré-candidato a vereador. Ele está fazendo uma pergunta aqui para o senhor, ó. Doutor Juarez disse ter dificuldade em falar dos sentimentos. Não, facilidade. Desculpa, é que a luz aqui. Juarez diz ter facilidade em falar dos sentimentos. Vocês acreditam que os homens têm maior dificuldade que as mulheres? Ou isso é algo mais comum do que pensamos? Isso pode ser para você ou para mim, né? O senhor, quem sabe, doutor Juarez? Não, eu vejo o seguinte, não tem que acabar com essa ideia de machismo, gente, né? Você tem que chegar e falar assim com a sua esposa que a ama. Por que não? Se esse sentimento existe, ele tem que ser expresso, sim, né? E vale também para a mulher. Então eu não vejo, realmente eu não vejo dificuldade em falar dessa forma. E olha que eu sou que tem momentos na minha vida em que eu sou bastante fechado, né? Não é sempre não, né? Mas em momentos que eu sou. Eu não sei se eu comentei aqui numa das nossas lives, que um dia uma pessoa parou a minha mulher na rua para perguntar para ela se eu sorria dentro de casa. Acho que nós comentamos isso numa daquelas lives, né? Acho que não, essa eu não sabia. Não, porque veja, você já imaginou, você tá presidindo uma audiência em que você está julgando um ato praticado por um seu semelhante, né? Às vezes aquele ato foi extremamente marcante na vida daquela pessoa e da vítima também. Às vezes os dois estão naquela sala, tem familiar dessa pessoa na sala, e chega lá um juiz fazendo piada, rindo, não fica bem, né? Então é preferível realmente, olha, sorrio muito dentro de casa, tem dificuldade, até quando eu concluí meu curso agora de gastronomia, fui tirar as fotos, né? A Lídia falou comigo que você podia ter tirado uma só, que estão todas iguais. Todas iguais? Porque os outros mexiam, faziam aquele negócio todo. E, poxa, já não sou criança mais, né, gente? Então tem que dar um desconto também para mim, né? Mas eu acho que eu sou uma pessoa até bastante alegre, bastante extrovertida. Não sempre, mas sempre que possível eu sou. Né? Eu espero ter respondido, Adevani. O Adevani. E realmente, eu acho que é nessa linha que o doutor Juarez respondeu. E é cultural, né, doutor Juarez? Quando o senhor fala do machismo, é exatamente isso, né? Muito aquele lance, se é homem tem que engolir o choro, né? Não pode falar de sentimento, não pode antigamente, né, a crença era que expor o sentimento é mostrar sua fragilidade. Perceba como isso mudou, doutor Juarez. Hoje nós estamos falando de mostrar o sentimento e se empoderar, de ter poder pessoal, de dar para o outro a opção de te compreender efetivamente, de compreender aquilo que você está sentindo. Porque, pessoal, ninguém tem a bola de cristal para entender o que nós estamos sentindo. E a pessoa só vai saber se a gente se expressar, né, doutor Juarez? Então, eu acho que bom, o senhor quer fazer mais alguma pergunta? Eu acho que o nosso tempo também... Eu queria passar aqui para uma segunda pergunta, mas antes eu quero fazer um preâmbulo para fazer essa segunda pergunta. Estamos vivendo uma fase muito difícil, né, Fernanda? Acho que não tem ninguém 100%. Muita gente com problemas financeiros, sofrendo de ansiedade. Eu mesmo não consigo brincar com os meus netos hoje. Ainda disse para você ainda há pouco, né? Não posso visitar amigo e estou tendo de tomar medidas especiais de segurança sanitária para fazer reuniões e sessões de escuta com os novalimês. Está sendo muitíssimo difícil para mim.
Tá? Eu gostaria de estar na rua, conversando com as pessoas, né? Sentindo esse calor humano que as pessoas transmitem quando se encontram umas com as outras. E eu encontro muito com pessoas que vêm, às vezes, para agradecer determinado comportamento lá na vida profissional, coisa que às vezes acontece. E como eu sempre fiz tudo na minha vida, eu tenho um lema: essa mão direita não precisa saber o que a mão esquerda fez. Tá? Então, aquilo que eu fiz, né, que as pessoas podem achar que isso é fantástico, é fenomenal. Não, é coisa normal da profissão, da pessoa que gosta daquilo que faz. Eu já disse para você uma vez, eu sempre visto a camisa daquela minha missão. Eu sempre encaro isso. Eu nunca quando você foi delegado era uma função? Não, era uma missão. Juiz era função? Não, é missão. Né? E agora nós estamos caminhando para uma outra também missão. Né? Ou melhor, uma também missão, não é função, essa que nós estamos buscando aí. Mas, Fernanda, então, com base nisso aqui, você vê que nós estamos vivendo esse momento um tanto quanto conturbado. Estou sentindo? Estou. Né? Mas eu estou sabendo vencer isso. Agora, tem pessoas que realmente não têm essa capacidade. E nós temos que conversar com essas pessoas. Nós temos que mostrar a essas pessoas que tem formas de evitar a violência. Então, eu completo com a pergunta: como a comunicação não violenta pode nos ajudar a manter essas relações? Pois é, doutor Juarez. E aí, na verdade, eu fico um final de semana inteiro em São Paulo explicando isso, tá? Vou tentar aqui, em poucas palavras, né, usar. Bom, a primeira live a gente Pode falar, Fernanda. Falou, né, doutor Juarez? Opa. E a comunicação, gente, ela nos ajuda muito a não provocar a reação no outro, né? E isso implica, inicialmente, numa comunicação, doutor Juarez, sem julgamentos, sem rótulos, né? Porque quando eu viro para o outro e falo, você é um egoísta, você é um irresponsável, a partir desse momento é como se ele tampasse os ouvidos e não escutasse mais nada, né? É o que a gente disse na outra live, né? Você cria um muro e não uma ponte, né? Para saber conversar, para evitar a violência, né? As pequenas violências que geram as grandes, faça pedidos concretos, né? Fale para o outro o que você quer efetivamente. E tenha coragem, doutor Juarez, de expressar o seu sentimento, né? Hoje eu estou irritada, gente, hoje eu estou muito alegre, vamos sair, vamos curtir, né? Hoje eu tô... Não nesse período de pandemia, hein, Fernanda? Não no período da pandemia, tá? Nossa Senhora, é mesmo, né? Mas assim, eu tô alegre. Outro dia, sabe o que eu fiz com a minha filha, doutor Juarez? Eu coloquei uma música aqui na sala e a gente começou a dançar, né? Porque é aquela coisa que, assim, gente, tá difícil para todo mundo, mas vamos tentar olhar para o lado bom de tudo. A gente está vivo, né? A gente está vivo em meio a uma pandemia. Vamos buscar leveza, vamos buscar positividade, porque nós estamos respirando. Hoje nós temos pessoas aí no hospital para quem eu rezo todos os dias, né? Que não estão conseguindo o básico, que é o ar, que é sentir o oxigênio. Então, eu acho que voltar um pouco também esse olhar para a gratidão e buscar essa comunicação. Fernanda, né? você falou em gratidão, a Nídia entrou na hora dizendo gratidão. Isso aí. E buscar essa gratidão, né, doutor Juarez? Que assim, o senhor está aí com toda a disponibilidade, eu estou aqui para a gente tentar levar um pouco, né, dessa comunicação diferenciada que eu aprendi durante tantos anos, né, que consegue promover a paz e não a violência, né? Então vamos seguir juntos. Segue a gente no Instagram, gente. Se tiver dúvidas, se quiserem alguma questão, manda para o doutor Juarez, manda para mim, que nós estamos aqui para ajudá-los, né, a enfrentar esses momentos de pandemia e ajudá-los a
tentar realmente achar essa leveza e fazer da comunicação algo que leve à paz. Eu acho que é mais E ou além menos disso, isso. Fernando, além da comunicação não violenta, tem algo também que a gente até tenta evitar um pouco de comentar, mas eu acho que é fundamental nesse momento. Nós aqui em casa, nós sempre fizemos, aos domingos, nosso culto no lar. Quando já ia falar quando as crianças estavam aqui. É lógico, o filho é sempre criança, né? Não importa a idade. Nós sempre fizemos o nosso culto. E hoje eu e Nídia fazemos, não um culto, mas nós fazemos a nossa oração todos os dias, né? Juntos. Isso é muito bom. Eu não sei, porque nós não só pedimos para nós, para nossa família, para nossos amigos, e até por pessoas que nós não conhecemos, mas nós pedimos também para todas as pessoas que moram aqui em Nova Lima, que moram no bairro, que moram em Nova Lima. E eu tenho certeza que isso oxigena esse mundo que está meio conturbado, né? Eu acho que se todo mundo fizesse isso, parasse um pouquinho, vamos rezar um pouquinho, gente. Isso é muito bom. Isso faz bem para você, faz bem para o corpo, para o espírito, para a mente, né? É muito bom. Acho que se todo mundo fizesse isso, nós mudaríamos para melhor muitas dos nossos acontecimentos. É isso mesmo, doutor Jarias. Eu sou bem desta linha também, né? E, bom, eu acho que nosso horário aí já está meio que encerrando, Não, né? não, 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 ainda não, Fernanda. Eu ainda tenho Não perguntas para você. tem? Entendeu? Opa, Ainda então tenho, vamos lá, tenho. Parece-me que nós ainda temos. É, nós ainda temos quase 20 minutos ainda. Tá? Quase 20 minutos. Mas vamos lá. tá bom, então. Nos Eu faltam achei que ia ser ainda. meia hora igual da outra vez, mas vamos lá, estamos aqui. Nós vamos ver aqui. De vez em quando, os pais e mães têm muitas dúvidas em relação a como se portar perto dos filhos. E aí eu lhe pergunto: é ruim mostrar fragilidade perto das crianças, na sua ótica? Não, doutor Jarias, esse é um tema que eu adoro. É muito gostoso falar sobre isso. Doutor Jarias, olha que legal, né? A gente está falando aqui do poder de se mostrar vulnerável. E como o senhor mesmo disse, né, até em relação à questão do casamento, como é que a gente ensina? A melhor forma da gente ensinar para os nossos filhos é como? É dando um exemplo. Né? E se você se mostrar aquele super-homem, aquela mulher maravilha, com aquela armadura para o seu filho, ele vai se espelhar em você e ele também vai se tornar uma pessoa cheia de máscara, né? Que não consegue conectar com os próprios sentimentos. Então, assim, doutor Jarias, é muito importante a gente mostrar a nossa fragilidade, sim, para o nosso filho, porque isso, gente, é educar, né? A gente não pode reprimir, é claro, né? A gente tem fases, né? Mas, assim, a gente consegue, por exemplo, uma criança de 4 anos falar: filha, a mamãe tá triste, sabe? E não precisa explicar por quê. A mamãe tá triste, dá um abraço na mamãe. E isso é legal, doutor Juarez, porque a minha filha, outro dia, né, ela brigou com o priminho dela e ela virou para mim e falou assim: mamãe, eu tô triste, me dá um abraço, porque eu briguei com meu priminho. Então, vejam, doutor Juarez, é o exemplo. Então, pessoal, é claro, a gente precisa ter o bom senso das faixas etárias, mas sim mostrar a fragilidade para que o seu filho consiga ter coragem de encarar os próprios sentimentos e olhar para as suas fragilidades, porque, doutor Juarez, isso é inato do ser humano. Todos nós temos fraqueza. Eu ia colocar isso para você. Você tirou as palavras da minha boca. Né? Então, eu acho que isso é essencial. Não existe mais pais e mães. Por favor, super pais e super mães, nós somos seres humanos. E nós precisamos criar filhos humanos que lidam com as frustrações, que lidam com os pais que estão tristes, com os pais que estão felizes, com os pais que estão ansiosos, com os pais que estão preocupados com a vida financeira, né? Isso é você criar base, adultos lá na frente que vão ser fortes,
né, doutor Juarez? Ô, Fernanda, Não é hoje cidade de rosas, né? eu estou me lembrando de um caso que aconteceu aqui comigo, e hoje nós estamos falando que nós temos que nos expor um pouco, né? É, teve uma época, alguns anos, né? Já tem bastante tempo, em que um colega juiz me ligou dizendo: Juarez, você viu que vai sair um dinheiro extra para a gente do eleitoral? Eu falei: sempre na minha vida, tudo que eu fiz foi com o pé no chão. Eu nunca dei um passo maior do que a perna. Ou melhor, eu nunca havia dado um passo maior do que as minhas pernas. Mas ele falou tanto, ele me convenceu de que realmente o dinheiro ia sair. E nós estávamos mexendo aqui na nossa casa, nós estávamos consertando a casa, né? E eu fui e dei uma avançada. Ô, Fernanda, para ter uma ideia, isso tem mais de 15 anos. Esse dinheiro não saiu até hoje. Tá? Quer dizer, naturalmente não vai sair. Mas então eu passei um aperto. Tá? Eu tive que entrar em cheque especial. Né? E aquilo me apavorou. Eu dava aula na academia de polícia na época. Né? E eu me lembro que eu chegava aqui, eu fingia que estava dormindo e a Nídia fingia que estava dormindo do lado. Né? E a gente ia apavorado. Eu nunca devi ninguém na minha vida. Foi a primeira vez que eu tive que entrar em cheque especial. Né? Mas aí o que eu fiz? Um dia eu fui ao banco e falei com o gerente. Falei: olha, eu tenho que pegar um empréstimo para resolver essa situação. A hora que eu falei o valor da minha dívida, o gerente do banco deu uma gargalhada tão grande. Falou: doutor, esse é o seu problema? Eu falei assim: esse é o meu grande problema. Tá? Então eu fiz um empréstimo para pagar em 12 meses. Né? E cheguei aqui em casa, botei todo mundo. Né? Eu, Nídia e os 3 meninos. À época, os 3 meninos. Né? E eu disse para eles: falei, olha, o papai fez isso, tá? Não devia ter feito, contraí um empréstimo e durante, então, um ano não tem almoço fora, não tem jantar fora, não tem roupa nova, não tem nada, nós vamos fazer tudo. Eu sempre criei meus filhos da seguinte forma: quando me pediu alguma coisa, eu falava: olha, eu vivo do meu ordenado. No final do mês, quando eu recebi, eu tenho que pagar minhas dívidas. Se sobrar, nós vamos eleger aquilo que é mais importante para comprar. Né? Mas então, voltando a esse negócio, coloquei para eles que não, durante um ano não podia fazer nada. E foi realmente um ano ali, ó, muito sob controle. Quando nós terminamos os 12 meses que eu paguei a última prestação, botei os 3 de novo com a Nídia no mesmo lugar, falou: olha, acabei de pagar tudo. Agora nós vamos, domingo, nós vamos almoçar fora e cada um pode comprar uma roupa de marca. Né? E eles me gozam até hoje, que eu falei: ó, nós vamos lá na CIA, cada um vai comprar uma roupa nova. Que legal. Ô, Fernanda, até hoje, quando a gente passa no shopping, perto, ali, pai, compramos a roupa que o senhor prometeu para a gente. Isso mesmo. Mas então, eu estou trazendo isso aqui porque eu acho muito interessante você dividir com a sua família as suas dificuldades. Principalmente num momento como esse, em que muitas pessoas estão tendo problemas financeiros. Né? Eu fiz isso, passei também, olha que eu tenho um ordenado muito, muito, muito bom, mas passei por essa dificuldade por ter dado um passo maior do que a perna, né? Uhum. Então, dividir com eles essa coisa, e hoje é motivo de sorriso para a gente. Quando a gente passa lá, que eu comentei com você, passa perto lá da CIA, todo mundo lembra dessa história e comenta como uma coisa que ficou realmente ali. Hoje é divertido nós comentarmos, mas não quero passar aquilo nunca mais na minha vida. Né? Então, é muito legal esse exemplo, doutor Juarez, porque o senhor trouxe aí para a gente, né, essa questão de o senhor se mostrar frágil no sentido de expor para os seus filhos aquela dificuldade. Né? O senhor era trabalhador, tinha estudado, tinha ali, mas estava passando por uma dificuldade. E olha que legal. O senhor abriu isso para os seus filhos, eles entenderam. Né? O senhor fez um combinado, que é uma outra coisa que a gente defende. E a Nídia colocou aqui, olha, um aprendizado. E foi um aprendizado para todos nós. Um aprendizado para todo mundo. Né? E olha que legal, doutor Juarez. Um aprendizado e crescimento. Né? Crescimento do quê? Das relações, fortalecimento. Não, o papai fez uma coisa que não devia, mas nós estamos juntos. Nós vamos cooperar com o papai.
né? Isso. Isso é muito importante, doutor Juarez. Esses combinados é um lema que a gente leva desde criança, com 2 anos de idade. A gente já consegue fazer combinados, a gente já consegue estabelecer limites com muito respeito, né? Com um olhar diferenciado, com esse lance da empatia, né? Olhando para o outro, sentindo o que o outro sente, não o que você sente. Se colocando, por exemplo, no lugar de uma criança de 4 anos, que o pai vai lá e desliga a televisão abruptamente. Poxa, né, doutor Juarez? Não é por aí. Ô, Fernando, um dia nós estávamos aqui, antes dessa nossa live, nós estávamos contando alguns casos aqui. A minha filha está aqui presente, a minha filha mais velha, né? E temos aqui 2 amigos que estão presentes aqui na minha casa também, no meu escritório. E nós estávamos contando, lembrando algumas histórias que aconteceram conosco ao longo dessa nossa vida, né? Das nossas vidas, melhor dizendo. Então, um dia nós vamos fazer uma live aqui contando, né, alguns casos que aconteceram que são muito, muito, muito interessantes. E que as pessoas participem junto conosco. As pessoas que estão nos assistindo, que venham também contar histórias. Porque, gente, esse contato, eu acho que ele é tão enriquecedor, tá? Porque as pessoas, às vezes, ficam pensando, poxa, o doutor Juarez, aquele homem tão afastado. Não, o doutor Juarez é um ser humano como qualquer um outro, tá? Que tem sentimento, que chora, que ri, que fica bravo, né? Que cozinha. Né? Eu tenho, por exemplo, a Nídia vai ficar por conta mais uma vez. Tá? Fernanda, eu sei que ela vai chegar ali agora mesmo. Os meus filhos, não o Álvaro não, nunca chamou, mas as minhas filhas sempre, à noite, chamavam o pai. Né? Dona Nídia, fala isso aí pra gente. Não chamavam a mãe. É lógico, quando era coisa mais grave, evidente, se era uma gripe, um troço qualquer, a gente chamava a Nídia. Mas no dia a dia, porque nós moramos, por exemplo, em Varginha. Varginha é uma cidade extremamente fria, né? E criança sabe como que é. Mexe na cama, então tira a coberta, né? Então, ao invés dela se cobrirem no pai, então o pai tinha que sair da cama, o pai tinha que ir para lá para cobrir e acabava ficando por lá também. Né? Mas, hein? A Cacá está lembrando aqui, pai, tinha um rolinho no meio da cama, porque as duas chegavam, empurravam as 2 camas, colocavam um rolinho no meio, né? E o pai aproveitava para ficar ali no meio das 2 a noite inteira. Né? Então, isso é um negócio a ver. Na hora que eu falei, a Cacá já lembrou. Eu não lembrava do rolinho. Eu lembrava que a gente acordava, que eu acordava para lá dar assistência para elas. Né? Mas do rolinho não me lembrava. E ela já está aqui e falou, lembrou logo. Uma coisa legal, né, que a Cacá falou aí, e que já tem estudos que falam, doutor Juarez, que também baseado no que o senhor falou, contar casos, né? Ainda mais agora em tempos de pandemia, ver álbuns de família, isso nos traz uma nostalgia que nos leva para aquele lugar, né? Na física quântica, falam que o cérebro não consegue distinguir. Doutor Tiago, seja bem-vindo. Doutor Tiago Sperg, que nos falou sobre saneamento básico, está aí participando conosco. Sim, eu assisti a live. A física quântica fala, doutor Juarez, que a gente não consegue distinguir, o cérebro não consegue distinguir o que é verdade do que a gente está visualizando. Então, se a gente, por exemplo, agora em tempos de pandemia, se a gente estiver muito triste, de repente, acessa alguma coisa que te trouxe felicidade, né? Olha que sorriso gostoso que o senhor deu aí, quando o senhor se lembrou do rolinho. A mente do senhor foi lá atrás. Voltei lá atrás. Né? Voltei lá atrás. E você falou outra coisa interessante, por exemplo, a questão de mexer com um álbum de retrato, né? Eu fico muito vaidoso com isso, né? Porque eu hoje, ou melhor, o Álvaro hoje é o que eu era na idade dele. E o filho do Álvaro é igualzinho a nós dois. Outro dia ele trouxe, ele não, foi até a esposa dele, pegou um retrato em que eu estava com o Álvaro no colo, né? E depois pegou o Álvaro com o filho dele no colo, né? E depois eu com o filho do Álvaro no colo. É muito interessante a semelhança física dos 3. Né?
Isso é muito legal, muito gostoso. E se você não buscar os seus álbuns de retrato, você não vai ver essas coisas, né? E é gostoso, né? Desperta um sentimento, desperta essa conexão de família, essa coisa que nos alimenta, né, doutor Juarez? Porque isso é o que nos alimenta, essas relações saudáveis, é isso que nos faz ser feliz, né? Fernanda, vamos sair, infelizmente, desse momento aqui, que eu ainda tenho uma pergunta para você, e infelizmente nós só temos 5 minutinhos. Olha como é que o tempo fluiu muito rápido. Foi mesmo. Fernanda, você acha que praticar a comunicação violenta em um período a comunicação, ou melhor, isso mesmo, você acha que praticar a comunicação violenta em um período de isolamento é mais difícil do que em uma situação normal? Então eu quero crer o seguinte, que a pergunta que me mandaram seria, você acha que praticar a comunicação não violenta, né? Sim, sim. Tá? Então, eu não sei se você conseguiu entender a pergunta. Eu acho... Deixa-me fazer de novo. A pergunta está dessa forma para mim. Você acha que praticar a comunicação violenta em um período de isolamento é mais difícil do que em uma situação normal? Ah, não, tá certo, tá certo. Sim, sim. Bom, pessoal, eu acho que não existe questão de mais difícil ou mais fácil. A questão é que nós estamos agora vivendo um momento muito difícil, né? Então, assim, quem não sabia comunicação não violenta hoje pode estar tendo muito mais problema, porque o contato com todas as pessoas agora, doutor Juarez, é intenso, né? Então, assim, eu não acho que existe agora é mais difícil ou mais fácil. Eu acho que quem já tinha esse conhecimento da comunicação não violenta antes pode estar se beneficiando muito, né? Para conseguir estabelecer uma harmonia em casa. Mas quem não tem, gente, vamos correr atrás, vamos lá. Estamos aqui, né, doutor Juarez, para passar algumas dicas. Tem o meu Insta lá, a gente presta consultoria. E a questão pessoal, é o despertar, né? Acima de tudo, para você praticar comunicação não violenta, você tem que ter a intenção. Qual a intenção? De paz, de pacificação, de harmonia. Esse é o primeiro passo, né? Ô, Fernanda, nós estamos aí caminhando já para o final da nossa live e eu não poderia deixar de prestar uma homenagem hoje a profissionais, homens e mulheres da melhor categoria, para os quais eu tenho o maior respeito. Hoje é o dia do bombeiro. Poxa, então pode ser o bombeiro civil, o bombeiro militar, o bombeiro de uma forma geral. São homens e mulheres que dedicam a vida para salvar a nossa vida. Então eu quero aqui mandar um abraço muito especial a cada um dos bombeiros. E aqui eu faço na pessoa de duas pessoas, melhor dizendo. Do PC, que é uma pessoa que eu admiro pela sua entrega ao seu trabalho, e para o Jonathan. O Jonathan hoje parece-me que é o presidente da Associação dos Bombeiros Civis aqui de Nova Lima. E eu me lembro do Jonathan pequenininho, né? Ele já vestido de militar na parada de 7 de setembro. Eram duas crianças naquela época que chamavam a atenção. Né? Então fica o meu abraço e um abraço para você também, Fernanda. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos que participaram conosco nessa noite. Até a próxima, Fernanda. Até a próxima, pessoal. Grande abraço. Tá aqui, né, doutor Juarez, o nosso lema, não violência, né? Tá aqui. E, pessoal, fica a dica, tenham coragem de se arriscar, mostrem os seus sentimentos para o outro. Vamos levar essa bandeira da não violência, né? Gratidão a todos que estiveram aqui com a gente. Vamos espalhar o bem, né, doutor Juarez? Muito obrigado, Fernanda, mais uma vez. Boa noite para todos. Tchau, gratidão, gente. Tchau.